Então, bom dia, pessoal. Então, hoje a gente ficou, de começar nosso módulo sobre fontes do conhecimento. E a primeira fonte do conhecimento que a gente vai estudar é o raciocínio, né? Então, hoje eu pretendo dar essa aula aqui sobre o conhecimento a priori e a distinção entre conhecimento a priori e o conhecimento inato, tá bom? Então, uma proposição é a priori quando ela pode ser conhecida de maneira a priori, certo? Então, quando a gente fala que uma determinada proposição é a priori, quer dizer que ela pode ser conhecida de maneira a priori, não necessariamente que ela é conhecida de maneira a priori. A gente vai ver que a gente pode, e de fato, para muitos casos, a gente tem conhecimento apenas a posteriori de proposições que são a priori. Tá? Então, a proposição é a priori, se ela pode ser conhecida de maneira a priori, e a posteriori caso contrário, né? Numa primeira aproximação, uma proposição ela pode ser conhecida, ela é conhecida de maneira a priori quando a justificação dela, né? Lembrando que conhecimento é que a gente está supondo que é crença verdadeira justificada, né? Então a pessoa que sabe que P de maneira a priori, ela tem uma justificação que não depende da experiência em algum sentido. A gente vai refinar um pouco isso. Mas a ideia aqui é que você conhece aquela proposição, você está justificado a crer naquela proposição simplesmente por refletir sobre a proposição. Seja sobre seu significado, seja talvez outras coisas que possibilitem conhecimento a priori, mas a ideia aqui é que você tem um conhecimento a priori quando sua justificação não depende da experiência, tá bom? Por outro lado, você tem conhecimento a posteriori quando sua justificação depende da experiência, né? E a saber, depende dos outros, das outras fontes de conhecimento que a gente vai estudar, como a percepção, os cinco sentidos, a propriocepção, todo tipo de percepção, a introspecção, né? Então, pode ser que alguém pense que o conhecimento introspectivo é a priori, mas não, tá? Experiência de si mesmo é um tipo de experiência também. A memória e o testemunho, né? E, de fato, muitos casos de conhecimento a priori, né? Muitos casos de proposições que podem ser conhecidas a priori, a gente conhece somente através do testemunho, como é, por exemplo, o caso das proposições matemáticas. Mas vamos ver aqui alguns exemplos, né, para a gente entender melhor o que é uma proposição que pode ser conhecida de maneira a priori e o que é uma que não pode. Vamos pegar aqui, ó. Oncologistas são médicos. Compare isso daqui com a seguinte proposição: oncologistas são ricos. Perceba que no primeiro caso, de oncologistas são médicos, o simples fato da gente conhecer, o simples fato da gente conhecer o significado da palavra oncologista já já é justificação suficiente para você pensar que oncologistas são médicos. Por quê? Ora, um oncologista nada mais é do que um médico que cuida do câncer ou algo que o valha, algo próximo disso. Então, qualquer um que sequer entenda o que quer dizer, sequer entenda o conceito de oncologista, ele vai saber que oncologistas são médicos. Então, se alguém te perguntar como é que você sabe que oncologistas são médicos, a justificação que você vai dar não tem nada a ver com, não, porque eu perguntei para vários oncologistas e todos disseram que eram médicos. Não, não é esse tipo de coisa que você vai fazer. Você vai falar o seguinte, ora, o significado da palavra oncologista é que é um médico que cuida do câncer. Então, obviamente, médicos que cuidam do câncer são médicos. Porque se eles não fossem médicos, eles não seriam médicos que cuidam do câncer, né? Então, a proposição A aqui, ela é um exemplo de conhecimento a priori, tá?
de proposição a priori que pode ser conhecida de maneira a priori. E ela também é uma proposição analítica. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas a ideia aqui que uma proposição analítica é uma cuja verdade depende apenas do significado dos termos, né? Então, no geral, proposições analíticas são proposições a priori, tá? Já a segunda, oncologistas são ricos. Vamos supor que isso seja verdade. E está muito próximo de ser verdade, né? Geralmente, oncologistas são ricos. Mas perceba, vamos dizer que isso aqui fosse verdade e eu soubesse que oncologistas são ricos. Nesse caso, o tipo de justificação que eu tenho que ter para saber que oncologistas são ricos não é simplesmente entender o conceito de oncologista, né? Não está no conceito de oncologista que oncologistas são ricos. É apenas um fato que oncologistas são ricos. Então, de modo que para eu ser capaz de afirmar isso, para eu poder saber que oncologistas são ricos, muito provavelmente eu vou precisar de citar algum dado, né? Tipo um dado do IBGE. Né? Um dado do IBGE é uma justificação a posteriori, tá? Isso aqui, o dado do IBGE, ele é gerado a partir da percepção e de uma generalização indutiva, né? Então, aqui, o dado do IBGE depende da experiência. O cara lá do IBGE, ele teve que ir na casa das pessoas, fazer as perguntas, etc. Ou telefonar, ou botar uma enquete na internet, eu não sei. Tá? Então, a primeira aqui, ela é a priori. A segunda, ela é a posteriori. E a primeira, além de ser a priori, também é uma proposição analítica, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. Verde é uma cor. Opa, deixa eu deixar aqui no mesmo formatinho. Verde é uma cor. B, a grama é verde. Novamente, aqui a proposição A, ela é a priori, tá? Por quê? Porque faz parte do próprio conceito de verde que verde é uma cor. Aqui é um pouquinho mais difícil, né, de dizer qual é o conceito de verde. Mas talvez verde seja aquela cor que está entre o azul e o amarelo, algo desse tipo, tá? Mas qualquer um que entende, que sequer entenda o que quer dizer a palavra verde, ele precisa saber que verde é uma cor, né? Se a pessoa não souber que verde é uma cor, quer dizer que ela não sabe o que é verde, tá? Então aqui novamente é uma proposição a priori, porque ela é analítica, né? Então a gente vai ter aqui outro exemplo de proposição a priori que é analítica, tá? Mas não necessariamente toda proposição a priori é analítica, tá? Você vai ver aqui exemplos, são exemplos menos simples, menos óbvios, mas é possível dizer que existem proposições sintéticas que são a priori, tá? Então, a oposição entre a priori, a posteriori e analítica sintética, tá? Vou escrever aqui, ó. Isso aqui é a priori e também é analítica. A gente vai falar um pouco mais sobre essas distinções na próxima aula, tá? Hoje é para ter uma noçãozinha. Essa daqui também é a priori e analítica. As de baixo, né? As Bs aqui, elas são a posteriori, ou seja, as que não são a priori são a posteriori e são sintéticas, porque não são analíticas. Tá? Então vamos lá para é, mais um exemplo, né? 3. Esmeraldas são verdes. B. Água é H2O. Tá? Essa daqui é um pouquinho mais difícil, tá? Primeiro, esmeraldas são verdes. É bem passível de você argumentar que isso aqui também é um a priori, porque é analítico, tá?
Esmeralda é um berilo, né? Berilo é um tipo de pedra, né? Da cor verde. Isso que é uma esmeralda. Existem berilos de outras cores, né? Parece que o berilo é uma pedra que ela é incolor e ela tem impurezas que dão cores para ela. Quando a cor resultante é verde, é uma esmeralda. Quando a cor resultante é azul, é uma aquamarina e assim vai, tá? Então, esmeraldas são verdes, são a priori, porque é analítica, né? Só entendendo o significado de esmeralda, eu sei que esmeraldas são verdes. Algo verde não pode ser algo não verde não pode ser esmeralda. Agora aqui no caso de água, é H2O. Primeiro, isso aqui é uma proposição a posteriori, né? Precisou se fazer química para descobrir que a água é H2O, né? Precisou se fazer experimentos, não sei especificamente quais, para isolar a fórmula da água, né? Saber quais são os átomos que formam uma molécula de água. Então, isso aqui é uma proposição a posteriori, tá? E ela também é sintética. Por quê? Porque o significado de água não envolve que a água é H2O, né? Água é aquele líquido inodoro, insípido, incolor, que cai do céu, que mata a sede, que enche os rios, né? Isso que é o conceito de água. As pessoas já usavam o conceito de água muito antes de descobrirem que água é H2O, né? Então, isso aqui também é uma proposição sintética a posteriori. Tá, agora vamos continuar aqui. Pegando os casos mais difíceis, né? 4. Ah, aqui, como é que eu escrevo? Vou botar assim, raiz de 2, né, é um número irracional, certo? Beleza. Isso daqui, deixa eu botar A prova, B, a prova de que, a prova não, a prova de que raiz de 2 é irracional foi feita por acho que é Ipazo, viu? Ipazo de meta ponto. Acho que é Ipazo. Depois vocês olham aí no Google, tá? Se estou certo. É um pitagórico. Ipazo de metaponto. Acho que é Ipazo. Enfim, vamos supor que seja Ipazo, tá? Raiz de 2 é um número irracional, tá? Isso daqui é uma proposição a priori, né? Esse aqui é o caso que eu estava falando. Apesar de que, de fato, a maior parte de nós aprendemos que raiz de 2 é um número irracional por testemunho, né? A maior parte de nós aprendemos que a raiz de 2 é irracional porque um professor de matemática disse para a gente que a raiz de 2 é irracional, né? Mas essa proposição, ela pode ser aprendida de maneira a priori. Ela pode ser aprendida com justificação a priori. Como? Fazendo uma prova, né? Vou ver se eu lembro como é que é a prova de raiz de 2 em racional. É uma prova por redução absurdo. Suponha que raiz de 2 é racional, né? Um número racional, gente, é um número que pode ser expresso como uma fração, né? Então, raiz de 2, se ele é racional, ela tem que ser igual a P sobre Q, né? Tem que ter uma fração, né? P sobre Q, em que em que P e Q são inteiros e primos entre si. Porque esse aqui, estou dizendo assim que se ele é um número racional, tem que haver uma fração que esteja simplificada, tá? Então, estou supondo aqui que essa fração é simplificada. Aí, o que que acontece?
Então, se raiz de 2 é igual a P sobre Q, elevando os dois lados ao quadrado, fica da seguinte maneira. P ao quadrado sobre Q ao quadrado, né? Porque eu estou elevando uma fração, eu posso elevar cada um dos lados da fração, é igual a 2, né? Só que daí se segue o seguinte, que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Vocês concordam? Né? Passando esse daqui, né? Multiplicando. Aí beleza, se P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado, né? Perceba que se P é igual a 2Q, P ao quadrado é igual a 2P ao quadrado, então P ao quadrado é par, né? Porque qualquer número multiplicado por 2 vai dar um número par. Então, se P ao quadrado é 2Q ao quadrado, não sei se 2Q ao quadrado é par ou ímpar, mas quando eu multiplicar por 2 vai dar um número par. Então, P ao quadrado é par, né? Se P ao quadrado é par, então P também é par. Concordam? Os únicos números que têm quadrados pares são pares, tá? Então, 5 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Números ímpares, quando multiplicados por outros números ímpares, sempre dão um número ímpar, né? Então, P é par, beleza? Agora, veja o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Se P é par, então P é igual a 2K. Então, tem algum número K que multiplicado por 2 dá P, né? Já que se P é par, ele é divisível por 2. Certo? Então a gente pode reescrever essa fórmula aqui que a gente tinha da seguinte maneira: 2K elevado ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. 2K elevado ao quadrado dá 4K ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Isso aqui dá o seguinte: dividindo os dois lados por 2 dá 2K ao quadrado é igual a Q ao quadrado. Então, da mesma forma aqui, daí se segue que Q ao quadrado é par, né? Já que aqui Q ao quadrado é 2K, e daí se segue Q é par. Então, olha só, Q é par, né? Então, eu concluí que Q é par e P é par. Mas perceba que na minha hipótese deveria existir essa fração em que eles são primos entre si. Ora, mas se os dois são pares, dá para dividir por 2. Então eles não são primos entre si, o que contradiz a minha hipótese, ou seja, minha hipótese tem que ser falsa. Daí se segue então que raiz de 2 não é racional. Tá? Isso é uma das maneiras de provar que raiz de 2 é racional. Perceba que ao fazer essa prova, em nenhum momento eu citei nenhuma experiência. Eu não falei assim, teve um dia ali que eu medi um triângulo e deu raiz de 2 sei lá, e o mundo caiu, sei lá, algo desse tipo, né? Ou seja, essa aqui é uma justificação a priori, né? Então, que raiz de 2 seja um número irracional é conhecível de maneira a priori, é uma verdade da matemática. Já a B aqui, que a prova de que a raiz de 2 é irracional foi feita por passo de metaponto, isso aqui é uma verdade da história, né? Para eu saber isso daqui, né, um historiador, para saber um fato sobre história, ele tem que coletar algum documento, né? Uma fonte primária, fonte secundária, algum achado de arqueologia. São todas questões que dependem da experiência. Então, a B aqui, ela é a posteriori. Agora, será que essa A aqui é analítica? Isso aqui é uma discussão em filosofia, tá? Será que faz parte do conceito de raiz de 2 que a raiz de 2 é irracional? Questão muito complicada que eu não vou entrar. Mas aqui, de qualquer forma, ela é a priori. Tá? Ela é a priori e analítica, talvez. Então, perceba que nem toda proposição a priori, ela necessariamente é analítica. Tá? Essa daqui talvez não seja, talvez não seja. Continuando.
5. A. Um objeto não pode ser todo vermelho, completamente, né? Completamente vermelho e completamente verde ao mesmo tempo. B. Alguns tomates são completamente verdes num dia e completamente vermelhos no outro. Então, novamente, aqui a proposição A, ela é a priori, tá? Por quê? Nós somos capazes, por reflexão, ver que é impossível você sequer conceber um objeto que tem essa característica, né? De ser completamente vermelho e ao mesmo tempo ser completamente verde, né? Então, a gente a princípio pode saber isso de maneira a priori. A segunda não, a segunda é a posteriori, né? Se é que é verdade que alguns tomates são completamente verdes num dia e completamente vermelhos no outro, né? Que eu exagerei um pouco, demoram uma semaninha. Mas se é que isso fosse verdade, qualquer justificação que eu tivesse para isso dependeria da experiência, né? Dependeria de eu ter cozinhado na minha vida, de ter comprado tomate, colocado na geladeira ou fora da geladeira, ter prestado atenção na cor deles, etc, etc. Então a segunda aqui novamente é a posteriori e a primeira é a priori. Só que essa primeira aqui, ainda mais do que a de cima, a gente pode dizer que ela é sintética. Mais provável dela ser sintética do que ela ser analítica. Será que faz parte do conceito de ser completamente vermelho que ele não é completamente verde, né? Porque perceba, ele poderia ser completamente vermelho e completamente macio, né? São duas propriedades que não se excluem. As propriedades ser vermelho e ser verde se excluem, né? E a superfície ela não pode ser de duas cores ao mesmo tempo. Mas é complicado você dizer que isso está na própria noção de vermelho, de que algo que é vermelho não é verde, né? Porque seria o conceito de vermelho, ele teria que ter uma conjunção infinita, né? Não é verde, não é azul, né? E dado que o número de cores são infinitas, seria não é outro tom de vermelho ao mesmo tempo, etc, etc. Né? Então seria um conceito difícil de aprender, né? Então, provavelmente esse aqui ele é a priori, mas é sintético, muito provavelmente. Vamos para outra. Vou descer aqui. 6. Tor tortur torturar crianças por diversão é moralmente errado. Errado, né? B. Tortura geralmente produz, né, gera testemunhos não confiáveis. Então, qual é a questão aqui? Veja só. Na, na a princípio, né? Assim, a gente tem uma inclinação muito forte a dizer que a é verdade, né? Mas dado que essa A é verdade, que tipo de justificação a gente poderia ter em relação a isso, né? Se é que é, se é que é uma lei da moral que torturar crianças por diversão é errado, será que a gente tem alguma evidência empírica de que é errado, né? A gente tem evidência empírica de que a criança pode morrer, que a criança vai sofrer, etc. Mas tem evidência empírica de que é errado, né? De modo que se essa A aqui é verdadeira, como a gente tende a achar, né? Muito provavelmente ela será a priori.
Tá? De alguma forma, a gente tem que ter algum tipo de intuição moral aqui que diga que isso é errado fazer, né? Então, essa aqui é a priori. E provavelmente também ela não é analítica. É, ela não é analítica, né? Provavelmente ela é sintética. Mas vou botar aqui, na verdade, vou botar analítica. Será que faz parte do significado de torturar, que torturar é errado? Talvez. É por isso que vou colocar a dúvida aqui. Já a B é uma questão empírica, né? Precisa fazer algum estudo para saber que confissões obtidas através de tortura tendem a ser não confiáveis, né? Então a B aqui ela é a posteriori. Tá? Vamos para um último caso aqui, que é bastante interessante. 7. A. Eu estou aqui agora. B. Vamos supor que eu estivesse lá na sala dando essa aula, tá? Danilo está na sala 416 às 9 horas da manhã de. Que dia? Que dia? Dia 4, né? 4/8 de 2025, etc, etc. De alguma forma, a informação que eu estou passando aqui, né? Supondo que eu estivesse lá, né? Na verdade, eu estou na minha casa. Supondo que eu estivesse lá na sala dizendo isso, eu estou aqui agora. De alguma forma, a informação que eu estou passando é a mesma aqui da B, né? Agora perceba que essa A aqui, ela é analítica. Oh, sorry, desculpe. Ela é a priori, né? Por quê? Porque onde quer que eu esteja, quando eu falo eu estou aqui agora, eu estou falando exatamente do lugar onde eu estou, né? Então essa proposição aqui, de alguma forma, ela explora a maneira como as próprias palavras aqui são usadas, né? E ela se torna impossível de ser falsa, em certo sentido, né? Se ela é analítica ou sintética, eu diria que ela é sintética, tá? Mas a gente pode, vou botar sintética, a gente pode conversar sobre isso na próxima aula, né? Já essa segunda aqui, ela é sintética e ela é a posteriori, tá? Mesmo eu falando isso, eu precisei da experiência para saber que aquela sala é a sala 416. Eu precisei olhar para a sala, né? Eu precisei lembrar o número da sala, né? Etc, etc. Então, essa segunda aqui é a posteriori e a primeira é a priori. Então, gente, no geral, os filósofos concordam que as proposições a priori, ou seja, aquelas que podem ser conhecidas com justificação a priori, ou seja, justificação que não depende da experiência em certo sentido, são as proposições analíticas, né? Então a gente teve vários exemplos de proposições analíticas, ou seja, verdades que são cooptadas pelas suas próprias definições, né? Verdades cuja própria definição das palavras expressas já entregam que aquilo ali é verdade, né? Então essas daí são as proposições analíticas que geralmente são a priori, tá? Os filósofos aceitam que elas são a priori. Além das proposições analíticas, proposições matemáticas, a gente viu um exemplo ali, raiz de 2 é irracional, geralmente é aceito que proposições matemáticas são a priori. Algumas verdades metafísicas, né, sobre a estrutura da realidade, né, como a 5, né? Nenhum objeto é completamente, nenhuma superfície é completamente vermelho, completamente verde ao mesmo tempo. Apesar de que aí, né, por ser metafísica, já vai ser sempre uma questão mais complicada. Mas até agora, analíticas, matemáticas, metafísicas. Verdades sobre moral e ética, né? Se é que existem tais verdades, se é que existem verdades morais, geralmente é aceita que elas são a priori, ou seja, você consegue saber o que é moralmente correto pela reflexão apenas, tá? E por fim, verdades que exploram suas próprias condições de afirmação, como eu estou aqui e também como o eu existo, né?
Então, você tem verdades analíticas, são a priori. Verdades matemáticas, são a priori. Verdades metafísicas, dependendo da verdade metafísica, a priori. Verdades sobre moral, a priori. E verdades que exploram as suas próprias condições de afirmação. Tá? O resto depende de informação empírica. Geralmente é essa a que se pensa, tá? Mas agora eu queria falar de um ponto importantíssimo, que é sobre a distinção entre a distinção entre conhecimento a priori e conhecimento inato, tá? Isso aqui para a gente ter cuidado com isso daqui. Então, muitas vezes a gente pensa que conhecimento a priori que o conhecimento a priori ele deve ser independente da experiência em todos os sentidos. Né? Obviamente, eu preciso aprender o conceito de um oncologista. Né? E eu preciso da experiência para aprender o conceito de oncologista. Tá? Então, só que isso daí é uma experiência habilitadora. Né? Essa experiência habilitadora ela me serve para adquirir o conceito, mas ela não faz parte da justificação. Né? Então, a minha justificação para oncologistas são médicos tem a ver com o significado da palavra, não tem a ver com nada que diga respeito a uma experiência, não tem a ver com o fato de eu ter ouvido 1000 oncologistas ou etc. Entendeu? Então, é falso que o conhecimento a priori não dependa da experiência em nenhum sentido. Tá? Para falar a língua, você depende. Né? Para você entender as palavras que você está escrevendo, você depende da experiência, porque você precisa da experiência para aprender o português. Tá? Então, o ponto do conhecimento a priori é que a experiência ela não cumpre um papel de justificação. Ela pode cumprir o papel de te habilitar a ter aquele conhecimento. Né? Por exemplo, aprendendo os conceitos. No caso ali das sintéticas a priori, como nada é completamente vermelho e completamente verde ao mesmo tempo, aqui também a experiência parece ter alguma algum peso, né, de algum tipo de vivência sobre o que são superfícies, algo desse tipo. Pode ser que tenha, tá? Mas o ponto é simplesmente que ela também ela não entra na justificativa. Não é porque você viu várias superfícies vermelhas e elas não eram verdes. E porque você viu várias superfícies verdes, mas ela não era vermelha, que você conclui que vermelho e verde são incompatíveis, né? Certo? Então, esse aqui é o ponto. Então, tem outra noção diferente de conhecimento a priori, que muitas vezes é confundida com a noção de conhecimento a priori, que é a noção de conhecimento inato. Tá? Então, o conhecimento inato, esse sim, é absolutamente independente da experiência. O conhecimento inato é, de certa forma, aquele que nós nascemos com. Né? Então, inatismo aqui não diz respeito à justificação. Né? O inatismo diz respeito é o nosso temporal. Né? Eu tenho esse conhecimento desde nascença, né? Desde antes da experiência, vamos dizer assim. É por isso que às vezes as pessoas traduzem a priori como antes da experiência, eu não acho muito bom, porque o a priori tem a ver com a justificação, tem a ver com a experiência figurar na justificação ou não. Tá? Não tem essa noção temporal como você tem no conhecimento inato. Né? Então, vários filósofos já defenderam que nós temos conhecimento inato, né? Como, por exemplo, Platão. Você lembra que Platão ele defendia que nós temos conhecimento inato das ideias, né? Acontece só que quando a gente encarna, a gente esquece e conhecer, de alguma forma, é rememorar esse conhecimento que você já tinha, né? É o que ele tenta mostrar lá já no Mênon. Tenta mostrar que o Mênon ele já tem um conhecimento inato do Teorema de Pitágoras. Obviamente, né? Esse tipo de posição ela se tornou mais fraca na ciência atual, né? Eu consigo pensar em é,
em ao menos um cientista que defende algo desse tipo, né? Então você tem um linguista chamado Chomsky. É um linguista muito importante, tá? O linguista mais importante do século XX, pode ser. Então o Chomsky, ele pensa que o conhecimento da linguagem, ele é inato, né? Então ele tem um argumento chamado argumento da pobreza de estímulo, né? Então Chomsky observa que as crianças aprendem a língua materna, né, o português, o inglês, num espaço de tempo relativamente curto, dado a complexidade que ela tem que aprender, né? Pense que no português você pode formar infinitas sentenças. Cara. Existem infinitas sentenças que você pode formar em português. Por exemplo, eu sei que é vermelho. Eu sei que eu sei que é vermelho. Eu sei que eu sei que eu sei que é vermelho. Eu sei, né? Infinitamente. Então, o português tem infinitas sentenças. E as crianças aprendem isso de maneira muito rápida. Com entradas limitadas. Né? Ela tem um número finito de exemplos de como usar a língua e ela precisa é, generalizar, né? Aquela, aquela língua, né? Dificilmente ela é ensinada diretamente, ela só ouve alguns exemplos e generaliza a regra. Ela não muitas vezes não tem feedback negativo, né? Então, dado esses pontos, né? Claro que Chomsky ele explica isso melhor. Dado esses pontos, Chomsky argumenta que, para isso ser possível, a criança tem que nascer com um modelo, né, o que ele chama de uma gramática universal, que seria comum a todas as línguas humanas. Então, a gramática universal teria regras um pouco mais gerais e ela seria comum. Todas as línguas humanas teriam essa mesma gramática de fundo. Né? E ela seria inata no ser humano, né? É interessante a tese, né? Então, os chomskianos, eles passavam tempo tentando mostrar o que era essa linguagem, essa gramática universal. O que que tinha em comum em todas as línguas, né? Agora, perceba o seguinte, que aqui, né, falar é um conhecimento procedural, né? Então, aqui, tipo de natismo é um tipo de conhecimento procedural, o que é menos estranho, né? Porque a gente tem reflexos inatos, né? A criança tem reflexo de respirar e tudo mais. Então, também é um tipo de conhecimento procedural. Mas o ponto aqui é a diferença entre inatismo e, e a priori, tá? Então, a priori tem a ver com a experiência não entrar na justificação, enquanto o inatismo tem a ver com ser de nascença, tá? E aí, por fim, eu queria falar também de outro ponto interessante, né? Que não sei se vocês ouviram falar do efeito Baldwin, né? Então, um comportamento que é aprendido pelos membros da espécie e dá algum tipo de vantagem evolutiva, é, muitas vezes acontece uma seleção não do comportamento, porque o comportamento é adquirido, ele não pode ser selecionado, né? Ele não é genético, mas começa se seleciona criaturas que podem aprender aquele comportamento de maneira mais fácil. Né? Então, aqui é um tipo de inatismo, é um tipo de inatismo meio termo, né? Claro, novamente, é mais comum para conhecimento procedural, né? Mas eu estava pensando aqui um pouco sobre as tarefas, né, de conservação utilizadas na psicologia do desenvolvimento. Né? Você já ouviram esses experimentos, né? A criança, até determinada idade, até 6 anos, eu acho, ela pega 2 copos de água do mesmo tamanho aqui, cheio, pergunta para ela qual é que tem mais. Ela fala, tem a mesma coisa. E aí, se na frente dela eu pego um desses copos e despejo num copo que seja mais fino e alto, a criança ela pensa que o mais fino e alto tem mais água. Né? A partir de determinada idade, acho que são 6 anos, todo mundo, as crianças no geral, pensam que eles continuam tendo a mesma água, porque se despejou na minha frente, né? Então se conservou, não nasceu água do nada, né? Então, por ter essa idade muito marcada, né? Parece que é um tipo de disposição inata, né? Então, assim,
queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? Claro, não nasce. Esse conhecimento, no final das contas, é um conhecimento que não é nem a priori. Depende da experiência, né? Mas, assim, parece que a gente tem uma disposição inata a formar determinado tipo de conhecimento. E isso aqui é muito mais interessante, do ponto de vista da ciência atual e da filosofia atual, do que o conhecimento inato, como, por exemplo, Platão pensava que existia. Tá? Então, eu vou ficar por aqui hoje. Vou deixar vocês aqui com um videozinho sobre o experimento de conservação de, de massa, eu acho. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço. Tchau. Can you look at these two glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice, this glass has more juice, or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more, and why do you think that this one has more? Because it's taller. So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? They're even. They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Okay. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same amount? Just because this is skinny doesn't mean it's not the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice in it. Okay, you ready? Yeah. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're both the same. They're the same? 5, 5. Okay. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Yeah. Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away. Yeah, it's like more far away than like that. Looks like bigger. All right, we're going to play a game with the graham crackers, and we're going to share them between me and you, okay? Okay. Okay. Do you think that we shared those fairly? No. No, why not? You have those and I have this one. Well, what if we try this? Okay, can I put this down right there? Okay. Now is it fair? Yeah. Yeah, why is it fair now? Because we both have two.